velha tomando soro no posto é uma cita que a gente passa e que nunca imagina. Só sei que necessidade não é sina, vou falar igual ao Zé. Emprego eu escolho, chegando em casa vou botar os pés de molho. Mas que nada amanhã, tudo vai se resolver. De novo o choro agudo do bebê e de novo a deprê bate, a ficha cai quando o pai se vai. Como eu vou deixar você se eu te amo? Como eu vou deixar? Como eu vou deixar você? Minha infância não foi aquela infância legal, foi um pouco dolorosa porque eu e minha irmã, a gente perdeu minha mãe, eu tinha 1 ano, ela tinha 2, então a gente não lembra muita coisa. E ainda meu pai casou com uma mulher, com uma madrasta minha, que sempre me batia, então eu sofri muito. Eu tinha ódio dela, tinha mágoa, porque ela estava no papel de mãe, ela teria que sentar comigo e conversar. Então, 5 anos eu era o único filho. Depois nasceu minha irmã, a Jéssica, deu uma complicada quando meu pai saiu de casa. A família é uma casa, né? Se você tira uma estrutura que são, principalmente as colunas que são pai e mãe, a casa sempre fica abalada. Eu tive uma infância bem solitária. Minha mãe e meu pai sempre trabalharam fora. Tive que me virar sozinha. Nós tínhamos uma dificuldade. Justamente por isso eu às vezes ficava com alguma tia minha que estava disponível, que estava disposta. Ele partiu e no seu lugar ficou o vazio. Me lembro bem o dia, nem se despediu. Brigou, falou sem pensar e saiu. Foi melhor, nunca ouvi tão hostil. Eu não sei se eu fazia muita coisa errada, mas ela sempre me batia, falava as coisas horríveis pra mim, então eu tinha ódio dela. Aí até que teve um dia que meu pai se separou dela, ela foi embora, aí só ficou eu, minha irmã e meu pai. Depois minha irmã começou a namorar, engravidou, acho que 15 anos, teve filho, aí depois foi morar em Mogi, aí só ficou eu e meu pai. Aí quando foi domingo, que eu acordei acho que mais ou menos meio-dia, que eu fui dormir às 3 horas da manhã, ele não apareceu em casa. Veio um tio meu aqui com a Fernanda, fui no necrotério, aí de Suzano. Aí acharam que ele tinha morrido e foi atropelamento. Ele era tudo que eu tinha, então foi fogo pra mim. Eu quase fiquei depressivo. Meu pai morreu quando eu tinha 24 anos. Minha mãe morreu quando eu tinha 16. Só que quando minha mãe morreu, meu pai já era alcoólatra, já sofria com alcoolismo. Meu pai ele era alcoólatra, veio a falecer justamente por conta do álcool, né? Meu pai faleceu, eu tinha 22 anos, foi uma fatalidade, foi num acidente de carro. Do ponto de vista emocional, foi meio chocante, né? Porque eu moro de frente, minha casa antiga era de frente para uma ladeira, então o caminhão desceu e arrebentou o quarto da minha mãe. E aí depois ela veio a falecer. Tive que assumir a responsabilidade de criar meus 2 irmãos mais novos. Pensei que ia voltar, cansei de esperar. Em desespero eu andava em círculo. E o natural veio de capítulo em capítulo. Num cubículo minha mãe, meus irmãos e eu. Sem água, comida, energia no breu. Num sofrimento sem par. Hoje almocei, mas não sei se eu vou jantar. Por mim, consigo aguentar. Olha, eu pretendo sim ter uma família, mas é uma coisa que não depende só de mim. O ser humano é muito imprevisível. Então, assim, eu meio que enxergo como uma utopia hoje, né, nessa cultura moderna que a gente vive aí, que os valores estão cada vez perdendo mais. As coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer, elas não aconteceriam de outro jeito. Talvez eu não teria a sensibilidade e a malícia que eu tenho de tratar as pessoas hoje, de tentar sempre deixar a pessoa pra cima, porque eu passei tanto perrengue na minha vida, eu passei tanta coisa de me sentir triste, que quando eu vejo alguma pessoa triste, o filme que passa na minha cabeça é o filme de como foram as minhas tristezas. Pessoas assim, ela tem que ser madura, tem que ser determinada. Ela não vai ficar sentada, porque nada de bom vem fácil. Então ela deve seguir em frente, nunca desistir. E liberou, dizia sempre que a leitura faz a pessoa mais inteligente com cultura. Foi vendo a criação dessas crianças que passei novamente a ter esperanças. Numa geração em que poucos acreditam e que muitos impiedosamente criticam. Isso me faz crer que o hip hop precisa dizer que muito pai faz por merecer, que o filho contrai muita doença com a sua ausência, sem sua presença. Quero transmitir em primeira mão a notícia que mais que repressão e polícia, toda geração precisa de incentivo, se não cai. É triste ver quando o pai se vai.